Todos acharam? Então diga graças a Deus. Amém. Meu irmão, abra seu coração. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que a enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. E se acamparam junto das águas. Fecha sua Bíblia agora. Fecha também os seus olhos. E uma vez mais, peça ao Senhor que fale ao Senhor neste culto. Adore ao Senhor com suas palavras nesta noite, engrandecendo uma vez mais. E abra o seu coração para aquilo que Deus quer trazer a você aqui nesta noite. Nosso amado e santo, maravilhoso e eterno Deus, Senhor da glória, nós te engrandecemos e te glorificamos por essa rica, preciosa oportunidade que o Senhor nos concede, de uma vez mais congregarmos aqui como igreja do Senhor, assentados neste momento, ó Deus, para louvar e engrandecer, mas também para receber uma palavra do Senhor aqui nesta noite. Dizemos, ó Deus, como Pedro: só Tu tens as palavras de vida eterna. Ministra essas palavras de vida, de salvação, de transformação ao coração do Teu povo que aqui se reúne nesta noite. Não permita que saiamos, que retornamos para os nossos lares, sem receber uma palavra da parte dos céus nessa noite, Senhor. Glorifica e engrandece. Usa, ó Deus, a minha vida nesta noite uma vez mais. Eu me entrego e me rendo a Ti de todo o meu coração. Assim, ó Deus, eu te oro, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eu quero começar esta palavra dizendo que Deus é especialista em fazer transformações. Deus é especialista em fazer transformações. Quantos aqui acreditam nessa verdade nesta noite? O nosso Deus, Ele é especialista em transformar situações. Eu não sei qual é o quadro da sua vida nesta noite, mas eu quero que você saia daqui com essa certeza, que o Deus que está entre nós aqui nesta noite é poderoso para transformar situações adversas na sua vida. Quando nós folheamos as Escrituras Sagradas,
nos deparamos com esta realidade, em que vemos constantemente ao ler a palavra de Deus, essa verdade saltando diante dos nossos olhos. Nós vemos Deus transformando tristeza em alegria, isso é corriqueiro nas Escrituras Sagradas. Nós vemos Deus transformando a morte em vida, isso é corriqueiro nas Escrituras Sagradas. Nós vemos Deus transformando maldição em bênção nas Escrituras Sagradas. Nós vemos Deus transformando situações amargas em doce. O texto que nós vemos nessa noite é uma dessas provas que nos mostra acerca da capacidade de Deus em transformar situações. Veja comigo, porque o contexto nos fala que o povo estava saindo do Egito. Imagine comigo quase 2 milhões de pessoas em peregrinação pelo deserto. Nesta feita eles já haviam feito a travessia pelo Mar Vermelho, passado a pé enxuto. E diz que quando eles passam do outro lado, eles estão em folguedo. Eles estão exaltando, glorificando, adorando, bendizendo a Deus por tão grande livramento que Deus havia dado àquela nação que havia saído do Egito. Mas o texto lido já nos mostra um outro cenário, um outro quadro. O texto nos fala que agora eles estão caminhando pelo deserto, o deserto de Sur. E diz que eles caminharam durante 3 dias pelo deserto. O texto chega a dizer que eles não acharam água. Isso traz a ideia que durante esses 3 dias, logo após a travessia do Mar Vermelho, eles estavam à procura de água para saciar a sede. Imaginemos isso, uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, mulheres, os animais. Durante 3 dias, o que eles aspiravam no deserto de Sul era simplesmente saciar a sede física. Tem um gole de água para saciar a sede, e você sabe quão terrível é ficar com sede. E eu creio aqui que todos, em algum momento, já vivenciaram isso na pele, em de ter sede, uma sede veemente de saciar a água, saciar a sede. E quando o ser humano simplesmente ele sente sede, irmãos, a garganta fica seca, arranha. A aspiração da alma, lá do âmago, lá do íntimo, é simplesmente saciar a sede, nem que seja com um gole de água. A sede é tanta que quando sonha, o primeiro sonho simplesmente é saciando a sede, matando a sede. E o texto nos fala que 3 dias no deserto de Sul, e eles não encontraram líquido precioso, a água que tanto almejava para saciar a sede. E aí o texto nos diz que afinal eles chegaram numa região, e eu posso aqui tentar desenhar, descrever na minha mente, esse quase 2 milhões de pessoas avistando ao longe água, tudo aquilo que eles mais almejavam, saciar a sede. Dá para imaginar, quem sabe, as crianças correndo, os jovens, adolescentes, homens e mulheres, como diz o ditado, em desabalada carreira, rumo às águas daquela região de Mara. Mas só que no momento que eles se achegam diante daquele manancial, a provar daquelas águas, meus irmãos, diz o texto sagrado que eles não puderam beber daquelas águas.
que eles mais esperavam, eles encontram naquela região, mas diz que eles não puderam saciar a sede, porque as águas eram impróprias para o consumo, as águas eram amargas, e não é todo mundo que gosta de coisa amarga. Eu creio que um cafezinho amargo de vez em quando cai bem, não é? Jiló também, para quem gosta. Quem gosta de jiló aqui? Café sem açúcar. É café sem açúcar. Fala que o verdadeiro tomador de café toma café sem açúcar, que o café tem a sua doçura de natureza, não é isso? Às vezes um café sem açúcar desce bem. Para quem gosta de um jiló com arroz também cai bem. Mas diz que eles não puderam saciar a sede, amada igreja, porque as águas eram impróprias para o consumo, era amarga como um fel, de tal forma que não sacia a sede daquela grande multidão. Resultado, a insatisfação começou a brotar no coração de cada um daqueles israelitas, e a insatisfação vai produzir queixas, reclames, murmúrios. Diz que eles falaram contra Moisés, dizendo: ei Moisés, nós vamos beber o que, Moisés? É claro que aqui está bem sintetizado, bem resumido, essa palavra de murmúrio contra Moisés, dizendo que havemos de beber. É certo que os murmúrios foram mais extensos, foram mais prolongados. Moisés, vamos morrer de sede, não há água nessa região apropriada para saciar a nossa sede. Moisés, diante disso, ele se põe então a clamar ao Senhor. E naquele momento que Moisés ele se volta para o Senhor imediatamente mostra um lenho. Traduções dizem arbustos, tradução diz uma árvore, um galho. E Deus mostra a Moisés este lenho, e Moisés então pega desse lenho e ele lança um manancial de águas de Mara. Interessante que quando esse lenho, irmãos, toca nas águas de Mara, a Bíblia diz que as águas se tornaram doces, as águas se tornaram apropriadas para o consumo. E o texto então nos diz que eles então saciam a sua sede, mata a sede física. Quase 2 milhões de pessoas têm a sua sede saciada naquela região, para comprovar acerca do poder de transformar situações. Diz que ali Deus então concede a eles um estatuto e também uma ordenança. Mas o texto diz mais que ali Deus estava provando aquele povo. Dito isso, irmãos, eu quero nesta noite extrair aqui algumas lições para as nossas vidas. Pois veja bem que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11. Ele vai dizer: ora, que tudo isso que aconteceu com o povo, aconteceu como exemplo e foi escrito para aviso nossos nesses dias. Então precisamos olhar para essa história e extrair lições práticas para as nossas vidas aqui nesta noite. E eu quero compartilhar aqui lições para o seu coração. Primeira lição que eu extraio e compartilho com a igreja nesta noite é: situações amargas fazem parte da nossa caminhada. Isso é uma realidade. Situações amargas fazem parte
da nossa caminhada. Veja bem que o texto diz que eles haviam chegado em Mara. E eu pergunto, irmãos, será que Deus não poderia ter poupado aquele povo das águas amargas? Será que Deus simplesmente não poderia ter feito o povo rodear por aquela situação e chegar na região de Elim, que era uma situação mais favorável? Sim, irmãos, Deus, Ele simplesmente poderia ter poupado, livrado o povo daquela situação. Mas eu vejo que Mara, as águas amargas eram necessárias. Na nossa vida se aplica isso. Porque há situações amargas das nossas vidas, vez por outras. E eu vejo que Mara, a região amarga, faz parte do plano de Deus. Está no cronograma de Deus. Está na agenda de Deus. Quem aqui, irmãos, nunca experimentou pelo amargo da vida? Talvez alguém entre nós aqui, vivendo alguma situação amarga. O amargo do desemprego, o amargo da decepção, o amargo no casamento, no relacionamento, o amargo da traição, o amargo da enfermidade, o amargo da infidelidade. Veja que vez por outra Deus nos levará às águas tranquilas, como diz o salmista no Salmo 23. Mas às vezes, irmãos, as situações amargas fazem parte da nossa jornada. E veja que o povo está sendo submetido a essa situação, não é por conta de pecado, não é por conta de desobediência, não é uma ação sorrateira do diabo que está encurralando o povo a passar por aquela região amarga, mas é o próprio Deus, irmãos. Às vezes Deus vai nos levar a viver situações amargas na nossa vida, porque nos é necessário passar por essas experiências. Jesus, Ele disse que neste mundo tereis aflições, mas Ele disse para você ficar desanimado? Não, meu irmão. Ele diz: tenha de bom ânimo. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha bom ânimo. Se as situações amargas fazem parte da nossa caminhada, não é motivo para entristecermos, não é motivo para você ficar desmotivado, desanimado, porque independente da situação que você venha viver na sua vida, o Senhor passará contigo nesse vale, meu irmão, minha irmã. Você não passará pelo estreito sozinho, você não passará pelo vale sozinho. Se for no deserto, Ele será contigo. Se for pela região amarga de Mara, Ele será contigo, meu irmão, minha irmã. Uma coisa é certa, que Ele não te deixará, independente da situação que você esteja enfrentando na sua vida. Mas há a segunda lição aqui. Toma nota. Na amargura, vigie em suas palavras. Veja que o texto diz que fazia 3 dias. Aqui, há 3 dias atrás, como é que estava o coração deste povo? Há 3 dias atrás, eles estavam louvando a Deus por tão grande livramento que Deus havia dado.
Há 3 dias atrás eles estavam saltitantes de alegria, exaltando a Deus, porque Deus havia feito perecer o exército de Faraó. Mas agora, depois de 3 dias, eles esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito lá no Egito, as 10 pragas. Depois de 3 dias ele havia esquecido da abertura do Mar Vermelho. Trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, como nós temos a tendência de facilmente esquecer dos benefícios de Deus, das proezas, dos milagres, das muitas bênçãos que Deus tem feito conosco. E quando nós esquecemos, irmãos, a tendência é de nos entregar aos queixumes. Por isso que eu digo, a segunda lição é: guarde os seus lábios quando você estiver passando por situação amarga, minha irmã. Porque este mesmo povo que estava exaltando a Deus há 3 dias atrás, agora eles estavam lastimando, eles estavam queixando, murmurando. Murmurar é queixar-se, murmurar é lastimar-se, murmurar é falar mal. Ah, meu irmão, quantas bênçãos Deus já não fez na sua vida, quantos milagres, quantos prodígios Deus já não agiu na sua vida. Então, no momento do estreito, no momento da adversidade, fecha seus lábios. Diz o povo aqui que eles estão questionando Moisés: o que havemos de beber, Moisés? Tem pessoas que reclamam tanto que a vida é amarga, e é difícil conviver com alguém amargo dentro de casa. Como é difícil você conviver com alguém que acorda reclamando, senta à mesa e reclama do ambiente, do alimento, passa a tarde, queixumes, lástima, dorme à noite resmungando. À noite o sono vem, você vê aqueles tremeliques e a pessoa está resmungando, reclamando da vida. Não para, irmãos, para analisar quão grandes coisas Deus havia feito a eles. O salmista, ele faz uma oração: Senhor, coloca um anjo nos meus lábios. Precisamos, amados irmãos, nos momentos de amargura da nossa vida, dizer: Senhor, que eu venha policiar os meus lábios. Este povo, mais à frente, queria retornar para a escravidão, queria retornar para o sofrimento no Egito. E não foi somente essa vez, mas em boa parte da peregrinação deste povo, o retrato é um retrato de lástima, de reclamação, de murmuração. Minha irmã, se você tem agido assim, vigia, muda mais, muda a mentalidade, pensamento. Passe a olhar a vida com uma outra perspectiva. Se está chovendo, olha, agradeça a Deus pela chuva, porque há lugar que não chove. Se você tem um lugar para morar, para abrigar, agradeça a Deus, porque há milhões de pessoas que não têm um lugar onde reclinar a cabeça. Se você tem um feijão, um arroz no seu prato, levanta as mãos e glorifica a Deus, porque a provisão de Deus. Há milhões de pessoas morrendo de fome na nossa nação. Mas há uma terceira lição aqui. Na amargura, não procure um culpado. A palavra está pesada hoje, né? Eu estou sentindo daqui de cima. Eu tenho que falar aquilo que Deus ministrou ao meu coração.
Na amargura, não procure um bode expiatório. A vida está amarga, irmã. Ei, situação está amarga, não está da forma que você imaginou, que você pensou. Se o casamento não está daquele jeito, a situação que você está vivendo não está da forma que você pensou há anos atrás. Não procure um culpado nessa situação. O texto é claro em dizer que o povo murmurou contra Moisés. Temos que achar um culpado. Temos que achar alguém para depositar a nossa culpa. Se a situação amarga é na minha vida, tem um culpado. E a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Alguns já até dizem assim, não é? Quem é o culpado? Moisés é o bode expiatório. Moisés, ei, o que nós havemos de beber? Por que nos trouxeste a este lugar para morrermos de fome? Em outra passagem, diz que a fúria, a ira dos israelitas era de tal forma, eles intentaram matar Moisés. Eles tentaram, irmãos, apedrejar Moisés. Moisés, tu és o culpado, nós estávamos lá e nos trouxeste a este lugar, nós vamos te matar, Moisés. Fazendo isso, nós temos essa mesma tendência na nossa vida, irmãos. Meio às provações, nós sempre estamos conjecturando, pensando, raciocinando, tem um culpado nessa situação. O marido às vezes culpa a esposa. A esposa que o Senhor me deu. Se não fosse ela, minha vida estaria melhor. Às vezes é a esposa. Por que eu fui casar com um traste desse? Se eu não tivesse casado com este homem, a minha vida com certeza estaria mil maravilhas. Não, a culpa não é do esposo, a culpa é do filho. Esse filho que tem sido um impedimento, um obstáculo na minha vida. Então, a lição é na luta, meu irmão, na amargura. Olhe para si, olha para a sua vida, olha para cá. Que às vezes o culpado nem sempre é o outro, o culpado é a igreja que eu frequento, o culpado é o pastor, é a liderança, é o ministério de louvor, o culpado são aqueles irmãos, o culpado sou eu, meu irmão. Culpado sou eu porque eu sou terra ruim. Deus precisa tratar comigo. Deus precisa trabalhar com as minhas emoções. Deus precisa lapidar a minha fé. Então o culpado às vezes sou eu mesmo. E aí, paciência. Se as coisas não estão da forma que você pensa, que você deseja, a palavra é paciência. Diga isso para ele aí, paciência, meu irmão. Fala aí, Chico, pode falar. Fala paciência. Pode falar com ela, paciência. 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 Você não vê Moisés aqui perdendo a estribeira. Você não vê Moisés aqui contendendo. Você não vê Moisés reclamando. E aí nós já pulamos para a quarta lição. Eu extraio e compartilho com vocês aqui nesta noite. Aqui, quarta lição é: a oração sempre será a chave de toda transformação. Vamos repetir? A oração sempre será a chave de toda transformação. Que fez Moisés diante daquele quadro? O texto diz que Moisés clamou ao Senhor. Se alguém te culpa, clame a Deus. Porque, meu irmão, Deus sempre
sempre tem a solução para quem é de oração. Deus sempre tem a solução para quem é de oração. Você vai sair daqui com essa nessa noite. Diz o texto sagrado que Moisés clamou ao Senhor, igreja, e o Senhor mostrou a solução. Deus lhe mostrou uma árvore, e essa árvore foi lançada às águas, e as águas se tornaram doces. Quando clamamos, Deus sempre mostra uma solução. Quando oramos, Deus sempre tem uma árvore adiante de nós. Quando oramos, Deus sempre mostra uma saída, meu irmão. Não é isso que diz Mateus 7, versículo 7: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Resposta, porta aberta, solução, meu querido irmão, mas só para quem é de oração. Quinta lição: a cruz tem poder de transformar qualquer situação. Vocês não entenderam? A cruz tem o poder de transformar qualquer situação. Quem é que crê nessa verdade? Você crê mesmo que a cruz de Cristo tem o poder de transformar qualquer situação? Desocupa suas mãos e aplaude o Senhor nesta noite, se você crê nisso. Moisés clama ao Senhor e o Senhor mostra uma árvore. Aquela árvore tipifica, simboliza a cruz de Cristo, meu irmão, minha irmã. E olha que eu digo, só existe uma maneira de curar as águas: a cruz de Cristo. Só existe uma forma de mudança, de transformação na nossa vida: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é suficiente para tirar toda a amargura da nossa alma. A cruz de Cristo, meu irmão, a cruz de Cristo, tão rejeitada nos púlpitos dos dias de hoje, a cruz é suficiente para trazer transformação para a nossa vida. Para a situação que nós venhamos viver, a cruz de Cristo transforma a família. A cruz de Cristo transforma o homem viciado num homem liberto. A cruz de Cristo transforma um filho rebelde em um filho obediente. A cruz de Cristo transforma o ambiente. A cruz de Cristo, mas a cruz precisa ser lançada nas águas. Quando a cruz toca, a mudança aparece, meus irmãos e irmãs. Sexta lição, anota aí: situações amargas servem para provar a nossa fé. Vamos repetir isso. Situações amargas servem para provar a nossa fé. Não é para matar a sua fé, não é para acabar com a sua vida. Lembra que eu falei que Mara está na agenda de Deus? Que Mara faz parte do planejamento de Deus? Não há como você provar do doce sem antes passar pelo amargo. Veja aqui que diz o texto: e Deus lhes deu um estatuto
e uma ordenança. Mas veja que o versículo 25 encerra dizendo: e ali os provou. Significa dizer que Deus estava submetendo aquele povo a uma prova. Situações amargas na nossa vida é prova. Durante a peregrinação, a Bíblia diz que Deus conduzia o povo para o deserto para saber o que estava dentro do coração do povo. Mas Deus estava provando. E aí, quem não tem discernimento espiritual, esperneia, transfere responsabilidade, culpa a terceiros. Mas quem tem discernimento, tem paciência, espera, porque ele sabe que Mara é algo passageiro. Mara não é algo duradouro na vida do cristão. Faz parte do nosso percurso, faz parte da nossa caminhada, está dentro do projeto, do plano de Deus, da agenda de Deus. Mas Mara serve para testar a nossa fé. Tem alguém que chama Mara aqui? Não, né? Maravilhosa se tiver, você é maravilhosa. Mário, maravilhoso também, para não ficar com ciúme. Não tem ninguém não. Então entenda bem que a Bíblia diz o que é que feliz é o homem que persevera durante a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, meu irmão. Então persevera, aguenta, suporta os embates da vida. Sétima e última lição: depois da provação vem o refrigério. Você crê nisso? Depois da provação vem sempre o refrigério. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá pela manhã. A tempestade pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a bonança. Depois de Mara, Deus tem preparado o Elim. Então tenha calma. Diga para ele: tenha calma, tenha paciência. Deus vai nos levar ao lugar de bênção. Versículo 27 encerra dizendo: então chegaram a Elim. Vamos repetir isso. Então chegaram a Elim. Pastor, o que significa Elim? Elim significa o lugar da abundância. Elim significa o lugar de descanso. Deus tem um lugar de descanso para você. Deus tem um Elim na sua vida. Por mais amarga que seja o presente momento, Elim é logo ali, meu irmão. Mas antes de chegar lá, você vai passar pelo amargo. Você vai passar pelo vale, ciente de que Deus, Ele é contigo. Mas você vai chegar do outro lado. Você vai chegar no lugar de descanso. No nosso percurso haverá tempo de amargura, mas também haverá tempo de refrigério. Então chegaram a Elim, e ali em Elim havia 12, não foi 2, não foi 3, não foi 4, mas 12 fontes de águas, meus irmãos. Se eles saíram de uma em que Deus havia transformado aquela situação, Deus agora conduz a Eli, onde
onde havia agora 12 fontes de águas, 12 mananciais de águas apropriadas para o consumo. Por que 12, pastor? Quantas eram as tribos de Israel? Quantas? 12. Para cada tribo, Deus tinha um manancial. Isso é o que Deus faz, meu irmão. Deus cuida. Deus zela pelo seu povo. Deus guarda. Deus conduz. Mara não é o destino final da sua vida. Mas pastor, a minha vida tem sido amarga desde que eu nasci. Paciência. Tem um manancial logo à frente. Mas a minha vida é só chorar. Mas e se não tiver um Eli aqui na terra? Terá um Eli nos céus, igreja. E lá diz a palavra que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, igreja. Lá terá um mar de cristal, a árvore da vida, Jesus Cristo, aquele que sacia a sede do mais vil pecador. Ali estará, igreja. Ali a dor será finda, o choro não terá vez, o sofrimento é passado. Ali, Eli, um lugar reservado para você, meu irmão, minha irmã. Ali tinha também 70 palmeiras. 70 é o número completo, é o número da bênção, é o número de Deus, meu irmão. Quero que você saiba nesta noite que não há luta que dure para sempre. Se não for aqui, será na eternidade. Mas prossiga, meu irmão. Permaneça de pé. Atenta para essas lições extraídas aqui nesta noite. Eu concluo essa palavra te perguntando o que está amargo na sua vida. Qual área da sua vida que é tão amarga? Com certeza você tem alguma área amarga, azeda. Saiba que Deus pode mudar essa situação. Saiba que Deus pode mudar este quadro. Eu comecei essa palavra dizendo o quê? Que Deus é especialista em transformar situações. Deus é especialista em transformações. Que fazer então? Ao invés de clamar, ao invés de murmurar, clame. Busque a presença de Deus. Que fazer? Se apegue à cruz de Cristo. Não abra mão do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Obedeça. Amém? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar aí nesta noite. Quero convidar o Ministério de Louvor, que estará entoando uma canção nesta noite. Eu quero convidar você a se entregar a Jesus, a se render a Jesus nessa noite. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Deus, Ele concede um estatuto e uma ordenança. Deus diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Você tem ouvido? Atento à voz do Senhor? Que voz você tem ouvido nesses dias? Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, fizer o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, ó Igreja Batista do Calvário, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou
o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. O nome dele é Jeová Rafá. Sara as águas amargas. Ele sara, meu irmão. Fecha seus olhos agora. E eu quero desafiar você a se render, se entregar a Jesus nessa noite. Quero desafiar você a pegar essa situação que é amarga e depositar aos pés de Jesus nessa noite. Quero desafiar você a entregar-se a Ele de todo o seu coração. Não vá no caminho dos murmuradores. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara, Israel. Eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que transforma, que liberta, que restaura. O Senhor é o mesmo de ontem, igreja. É o mesmo que abriu o mar e Ele está aqui conosco. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus.